Fala, nação! Saudações, rubro-negra! Nação, vambora reger aqui agora, né? O que os comentaristas do programa Futebol 90 falaram sobre a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Que deve acontecer fora do país, né? Dois países tentaram comprar o direito do jogo, né? Para sediar essa partida da Supercopa do Brasil, que pode ser ou Arábia ou Estados Unidos, né? Então, será que essa competição vale a pena jogar fora do país por causa de visibilidade, dinheiro? Então vamos embora regir o que eles falam. Mas antes disso, né? Eu peço o seu like, a sua inscrição para ajudar o canal, nação. Tamo junto e deixa o like aí. Vale a pena jogar a Supercopa do Brasil fora do país? Questão de dinheiro, visibilidade. Deixe seu palpite aqui, deixe sua opinião nos comentários. Tamo junto. E eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição como créditos e direitos autorais. É isso aí, vamos embora pro vídeo. Porque o presidente da CBF, o Edinaldo, ele deu uma entrevista falando da possibilidade de não ser no Brasil. Tá tudo atrelado, né? A Supercopa vai ser disputada entre Flamengo e Palmeiras. E ele explicou a que está atrelado. Tá atrelado ao Mundial, tá atrelado ao que está acontecendo na Copa. Vamos ouvir o Edinaldo. Olha, a gente vai primeiro aguardar esse anúncio da FIFA com relação a onde vai ser o Mundial Clubes e as datas, para depois definirmos com relação à Supercopa. Existem várias propostas para a CBF da Supercopa ser feita também com outros continentes, como aqui no próprio Oriente Médio. Tem proposta da Arábia Saudita, tem proposta dos Estados Unidos, e isso nós vamos primeiro aguardar a definição da FIFA com relação ao local. Passa por vários aspectos, né? Por vários lugares essa decisão. Tem a questão financeira, de quanto o país que estiver disposto a levar vai oferecer, quanto isso pode beneficiar a CBF e os clubes. Passa pela questão do torcedor, que vai ter muito mais dificuldade de chegar para acompanhar o seu time. Claro que não. E aí eu acho que é assim... não que seja legal, jogo na Arábia Saudita, mas é do jogo, né? E passa pelo Mundial de Clubes, porque não tem data e não tem país ainda, porque o campeonato asiático termina, em tese, no dia 26, se eu não me engano, de fevereiro. Então, como é que você faz um Mundial, né? A Supercopa seria 28 de janeiro. Então, tem o primeiro ponto. A Argentina já levou a dela para Abu Dhabi nos próximos 4 anos. A Arábia Saudita já levou a Supercopa da Itália, já levou a Supercopa da Espanha. O ponto tem 2 pontos para mim. O ponto de levar para longe do torcedor, porque eu lembra quando saíram os estádios da Copa do Mundo, estádios espalhados por aí e tal. Não, vamos aproveitar e fazer esses eventos nos estádios da Copa, né? Vamos levar... Então, aí... E outro ponto, assim, a questão, você falou agora há pouco, das violações de direitos humanos terríveis no Catar. A Arábia Saudita é um dos principais exemplos mundiais hoje. A CBF quer uma outra cara, quer uma outra imagem. Que imagem que ela está passando para ela, se mandar isso aí para a Arábia Saudita só por dinheiro? Acho que tem questões importantes para ponderar aí. E assim, na boa, a Supercopa é um evento para o torcedor. E você pode levar para qualquer canto do Brasil. Você tem 2 times de torcidas gigantes e que lotariam o estádio. Se os clubes aceitarem isso, eles vão simplesmente... Mas vão aceitar, porque... eles vão aceitar por causa do dinheiro. Exato, vão oferecer 5 ou 6 vezes mais de premiação, vão aceitar. É isso. A minha pergunta era só para saber se a CBF está com problema financeiro, só isso. Não, acho que a premiação é para a CBF, é para os clubes, né? Eu entendo que num caso como esse, talvez a questão financeira não devesse estar em primeiro lugar, mas parece que vai estar entre as prioridades, até mais do que o torcedor, né? Os clubes, eu acho que vão chegar e vão dar ok. A opinião dos clubes tem que ser, para mim, soberana. Embora a Supercopa seja uma competição da CBF, mas tem que ouvir os envolvidos. Palmeiras e Flamengo talvez não tenham muito interesse. São 2 times bem resolvidos financeiramente hoje, tem torcidas monstruosas no Brasil. Para a cabeça dessa talvez gente não nunca é demais. Mas imagina se fosse, por exemplo, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Para eles, acho que seria uma coisa legal, fazer um jogo internacional com muito mais dinheiro. Estou falando de exemplos de clubes brasileiros emergentes que têm administrações que pensam muito no lucro, em tentar ganhar espaço, visibilidade internacional. Para eles, um jogo atrás de Fortaleza, talvez fosse legal, sem Miami. Mas a justificativa vai ser: tem um elenco caro, tem investimento e precisa bancar no investimento. São muitas coisas na cabeça, né? Quando que começam os estaduais? Janeiro já, né? Janeiro. Depois tem
brasileiro, Copa do Brasil, Os times voltam, começam a voltar em meados de dezembro. É isso. Sim, aí, só o Palmeiras, viagem... aí é uma informação legal, o Palmeiras vai voltar só no começo, fisicamente, presencialmente. Vai dar folga até no início o de Réveillon. janeiro, só que na segunda quinzena de dezembro começam treinos físicos online. Tá. Só... Eles conseguiram isso porque, enfim, ganharam o estadual e o brasileiro. É só uma dúvida, né? Porque depois não adianta reclamar de calendário, porque se um jogo na Arábia... Ele toma dias viagem, a mais do que o jogo da semana de Supercopa aqui. promoção. Precisa ver se isso daí vale, porque o Palmeiras, mesmo sendo campeão, reclamou do começo do Campeonato Brasileiro, que perdeu para o Fortaleza, não, a viagem para lá, a viagem para cá. Então, assim, estou falando do Palmeiras, mas de uma forma geral, todos os clubes reclamam de calendário. Precisa, realmente, de fato, o que o Bubu falou é pesar. Sim. Porque você E o vai Flamengo interromper... já vai ter a viagem do Mundial, né? E você O Flamengo tem a Recopa então. também ainda. E em 2 jogos, né? E você vai interromper uma preparação que pode influenciar o resto do ano. Você não faria, Zé? Nem pensando em dinheiro, nem pensando... Vou trazer um outro ponto aqui, tá? A gente fala muito no Brasil de internacionalizar as marcas, né? De transformar os clubes como faz o Barcelona, como faz o Real Madrid, em clubes internacionais, assim. Isso não daria uma visibilidade? E aí pensando, talvez na Arábia não. Na Arábia? Mas não pra daria uma Itália. visibilidade? Leva pouco. Leva para Milão, Porque a leva pra valorização do Madrid. Campeonato Brasileiro seria muito mais impactante. Concordo. Pensar em vender o Fazer o Campeonato Brasileirão ser Brasileiro. visto no mundo inteiro é muito mais importante que um jogo esporádico como esse. E tem uma coisa, você faz um jogo nos Estados Unidos ou na Arábia, seja onde for, e não tiver torcida, o estádio tá Pega vazio, mal até, né? Pega muito mal pro futebol brasileiro. Pra você, verdade. poxa, você faz um jogo desse, faz uma promoção e não tem ninguém ali, né? Sendo que a gente vê amistosos de pré-temporada, torneios de verão, qualquer clube europeu de grande porte na Ásia, nos Estados Unidos, tudo lotado, entupido e tal. Acho que assim, na Flórida, com o Flamengo ainda envolvido, acho difícil muito brasileiro em ter Miami, um estádio vazio ali. Palmeiras também, lógico. Mas na Arábia, esquece. Até porque mesmo que tenha dinheiro, né? E aí eu estou falando de uma parcela pequena da população, mas existe uma parcela que tem esse dinheiro para viajar para onde quiser, a hora que quiser. Ainda assim, talvez essas pessoas pensem em ir ao Mundial. O Flamengo, que vai ter o Mundial daqui a pouco, não vai querer viajar para Ninguém vai fazer uma viagem internacional. Não sei que você seja muito abonado, mas que passar A Supercopa é quase um jogo festivo, vai. Mas eu fico Um perguntando... caráter quase... É que hoje existe título, é legal, e tal, mas Mas, Plirra, é um jogo para abrir a A temporada. rivalidade não é da Supercopa, é de quem está envolvido nessa Supercopa. Eu fico pensando quantas possibilidades ou quantas vezes os torcedores de Brasília, de Goiás, sei lá, de Manaus, eles poderão assistir um jogo como esse. Quantas? Sabe, ainda... Eles venderam isso depois da Copa de 14, quando fizeram os estádios. Falaram, não, vamos levar os jogos, Arena Pantanal em Cuiabá, vamos levar os jogos. É difícil, né? Eu não... Esse ano foi em Cuiabá, e acho legal que foi em Cuiabá. Sim, é legal que seja. Foi um É evento legal que bacana. seja, porque é pro torcedor. É o torcedor que é um prêmio para o torcedor. Isso é uma festa para o Natal torcedor. é tão raro ter jogo, né? Raríssimo. Sim, puxa. E o Léo levanta um ponto que é muito importante também, né? Que é a questão de Desculpa, diversidade, porque Desculpa. o Edinaldo, ele parece engajado, Sim. ele se engaja nos movimentos antirracismo, ele parece querer olhar para isso dentro da CBF de uma maneira que há muito tempo não se via. E aí, se ele pega um jogo desse e bota na Arábia Saudita, é contraditório. Totalmente. É contraditório, é uma coisa O complicada. diferente da Inglaterra, a Inglaterra tem o Wembley, que é para mim o grande templo do futebol mundial. Ali você reúne as finais de Copas e tal, tudo ali. O Brasil não precisa transformar Brasília, por exemplo, né, que foi um estádio de 1 bilhão, né, e que é meio que um elefante branco, para não dizer inteiro. O Brasil teria como rodar muito bem essa Supercopa do Brasil, né, pelo país todo. Tem muitos estádios, muitas arenas, muito público que merecia ver um jogo desse. Eu estou pensando como um Abel Ferreira. Tem que preparar a minha equipe, vai ter não sei quantos campeonatos, não sei quanta a responsabilidade, todo mundo querendo ganhar do Palmeiras. Aí eu tenho que interromper a minha preparação para mandar o meu time lá para a Arábia para jogar contra o Flamengo, para voltar. No caso do Flamengo é pior ainda, né? Porque ainda tem a Recopa, ainda tem o Mundial, tem outras viagens envolvidas que vão atrapalhar o planejamento. Talvez por isso
o Flamengo não aceite, mesmo que financeiramente compense. Técnica. O Flamengo tem outra coisa, né, em Supercopa, né? O Flamengo tem mais torcida que quase todo mundo em qualquer lugar, né? Tirando a região sul, né, onde normalmente ele não é maioria. Na Arábia eu acho que tem 2 para lá, 2 para cá, que não faz tanta diferença, não. O Flamengo teve contra o Galo, né, essa discussão, o Galo se sentindo, poxa, mas... Porque é difícil você botar o Flamengo para jogar contra qualquer outro time do Brasil no Brasil e a divisão de torcida não ser igualitária ali, né? Porque... Foi em Brasília, foi em Natal, foi em Manaus. Normalmente o Flamengo vai dominar bastante e vai tirar um pouco da igualdade, né, que seria, né? Essa é uma questão para a organização do evento também tratar. O Flamengo, para ele, sempre decidir Supercopa no Brasil, sempre vai ser algo, em tese, um pouquinho mais vantajoso. Com certeza. Vamos fazer um intervalo? Na volta a gente vai falar aqui mais de clubes, vamos falar também do jogo da França. Saber o seguinte, é fácil a pergunta, Rodrigo Bueno, por que o Flamengo ainda não renovou com o Dorival? Porque não tem confiança total nele. Eu acho simplesmente isso. E eu entendo quem pensa dessa forma. Porque o Flamengo é um time endinheirado hoje para os padrões sul-americanos, é um clube ambicioso, uma diretoria que pensa alto, uma torcida que pensa alto. O Flamengo vai jogar um Mundial contra o Real Madrid daqui a pouquinho. Pô. Amanhã é Flamengo e Real Madrid valendo um Mundial. Se o Flamengo entende que o Dorival é pequeno para um projeto desse porte... E pode pensar no Marcelo Gallardo, que está aqui saindo do River, ou num técnico... Que já falou que quer ir para a Europa, então, né? Mas tô dando esse exemplo. Sim. Se o Flamengo entende, e eu concordo, que tem técnicos melhores, gente mais capaz para pegar um projeto desse nível, por que não? Porque ele ganhou a Copa do Brasil, que o Flamengo era amplamente favorito, para mim, porque ele ganhou a Libertadores... que especialmente na final então, o Flamengo... Aí eu vou te dar uma provocada. Ele era favorito a partir do momento que o Dorival chega e refaz todo um trabalho que estava perdido. Porque em julho o Flamengo não era favorito para nada. Então, mas quando começou a temporada, a gente sempre falou, tem 3 times que vão brigar pelos principais títulos. Flamengo, Palmeiras e Galo. O Galo foi uma decepção completa na temporada. O Palmeiras, eu acho, tropeçou na Copa do Brasil com o São Paulo, mas fez uma aposta e um investimento no brasileiro, coisa que o Dorival... Foi preponderante para tirar do Flamengo, né? No jogo crucial entre os dois, que ele põe time em reserva e abre mão. O Flamengo fez uma aposta nas Copas, porque, entre outras coisas, ele tinha grande chance de sucesso. E o caminho que teve até a final, contra o Corinthians, quando ele era favorito, contra o Atlético Paranaense, que ele era favorito na Libertadores, não estou dizendo que o Dorival não fez nada, não tem mérito nenhum. Parabéns para ele, recuperou o Flamengo. Eu acho que fez eu acho que o Rubro Negro imagina, em cima do que o Bueno está falando, que o Dorival tenha um teto e que esse teto talvez não seja suficiente para os voos que o Flamengo pode alçar. Você concorda que não está renovado ainda por uma questão de não confiança da diretoria? Eu acho que também. Eu acho que isso inclui a diretoria. Quando eu falo Rubro Negro, é o torcedor e a diretoria, a direção. Eu acho que é indiscutível que os resultados do Dorival foram bons. Ele tem virtudes claras, mas eu à distância, vejo o torcedor do Flamengo e a direção do Flamengo temerosos quanto à capacidade do Dorival tirar mais desse time. Esse time render mais, conseguir mais conquistas. Além do que, falta uma grifezinha que também todo mundo gosta. E aí não é exclusividade do torcedor do Flamengo, da direção do Flamengo. Um clube que esteja no patamar financeiro que o Flamengo está, costuma pleitear treinadores com mais renome e tal. Agora a questão é que, tirando o Gallardo, citado pelo Bueno, que para vir aqui para o Brasil não vai vir nada barato, muito pelo contrário, uma fortuna, talvez impagável. Já era caro na Argentina, né? Já era caro. Imagina. Quem mais você traz com a segurança que vá conseguir um trabalho superior ao do Dorival? Eu acho que tem 3 pontos aí para ouvir vocês dois também, completar o Plirra. Eu acho que além de quem mais quando, porque tem um monte de competição batendo a porta. E ninguém é mágico. E me parece um pouco antagônico, um pouco contraditório, que em um momento a gente fale, o Dorival é um nome cotado não, é especulado para assumir seleção. E aí o Flamengo acha que ele não é capaz de mas eu acho que o absurdo, com todo respeito ao Dorival, é ele ser cotado para dirigir a seleção. Mas aí eu tô pensando assim, se essa renovação não aconteceu também por falta de pressa do Dorival. É isso, tem outro lado. Queira ou não, assim, por mais absurdo que a gente possa pensar que a seleção brasileira não tem hoje um pole position aqui. Quem que é o favorito para assumir a seleção brasileira da Copa do Mundo? Alguém é capaz de falar?
Mas o Flamengo, Léo, não pode ficar à mercê de treinador. Não, eu concordo, Zé. Dorival, acho que o Flamengo já tem que bater na porta e falar assim, o treinador é esse, porque tem que fazer planejamento, porque nós 5 minutos atrás nós estamos falando da quantidade de O ponto jogos. para mim é assim, vocês falaram em grife. Existe um profissional de primeira prateleira acessível ao Flamengo hoje? O Tite vai assumir o Flamengo após a Copa do Mundo? Não vai. Tá? Então, posto isso Guardiola tudo... também não, o Klopp Guardiola também vai não. renovar até 25, tá? Ou seja, não vai estar disponível Não tem que trazer daí. a curto prazo. Então, assim, eu consigo entender todas as ponderações, não consigo esquecer também que o Dorival pegou um time totalmente desarrumado pelo trabalho do Paulo Sousa e arrumou rápido e foi campeão de 2 competições. E nesse aspecto, eu acho que a continuidade ainda é o mais favorável. Porque eu não vejo o nome indiscutível para assumir agora. Mas eu entendo o ponto do Zé também, que é não demorar também. Porque ano que vem tá aí, o mercado tá aí, tem competição importante para planejar, tem um monte de coisa para fazer. E a gente sempre falou que o Dorival precisa ganhar um título importante para subir de prateleira, de patamar, né? Sim. Porque tá faltando, porque ele só ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e tal. É difícil de a gente entender essa avaliação, né? Porque às vezes nós falamos, tem que ter o título. Aí o cara tem o título e ao mesmo tempo você não é valorizado. Ou a gente não sabe também porque o Dorival não se pronuncia. Então, eu não sei quem é assim, se a diretoria ou procurou, se ele falou vamos esperar, ninguém sabe. Zé, as 2 conquistas do Flamengo foram merecidíssimas, indiscutíveis. Mas eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse sido campeão no tempo normal contra o Corinthians no Maracanã, dando show, jogando o que consegue jogar, o que pode jogar, e com mais sobras na final da Libertadores, o contrato já estaria renovado. O olhar em relação ao Dorival seria diferente. Mas aí também a gente precisa avaliar quanto passa pelo Dorival, quanto passa pela equipe, né? Porque eu acho que assim, ele achou soluções muito interessantes para um Flamengo que estava desacreditado. Ele bota um trabalho para andar. E se a gente prega sempre que tempo faz diferença, tá aí o Abel que chega, ganha um título num primeiro momento feio, né, retrancado, e depois coloca ali várias maneiras desse Palmeiras jogar bonito, bem, diverso. Por que pro técnico brasileiro isso não se aplica, sabe? Eu fico com essa questão, assim. Eu acho assim, o grande mérito, talvez, muita gente associa o Dorival a unir Gabigol e Pedro. O Gabigol jogou... o Everton Ribeiro, ele reposicionou o Everton Ribeiro. Ele melhorou Ribeiro. outros caras, mas assim, o Gabigol, esse sacrifício que o Gabigol fez nessa temporada, para ceder um pouco de protagonismo pro Pedro, jogar centralizado e tal, é porque ele gostava do Dorival desde a época do Santos. A relação pessoal do Dorival é muito boa. E a lesão do Bruno Henrique se machucou. Digamos assim, quebrou um galho. É triste dizer isso, mas é uma realidade. A saída do Bruno Henrique permitiu a ele... ter botado o Cebolinha e mantido a maneira de jogar. Sem pensar 2 vezes, ele pôde botar. E agora? Eu sou curioso, porque quando ele ganhou a Libertadores, o Dorival... né, até meio que, né, deu uma coletiva dando uma resposta para alguns dos críticos dele, né, e eu me incluo entre eles, do tipo, eu quero ver, vou botar para jogar Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, vou botar todo mundo. Eu tô curioso para ver, do Dorival continuar no Flamengo, ter o Bruno Henrique de volta em bom nível, a gente espera, e aí qual vai ser a solução que vai arrumar? Aí sim ele vai ter que mostrar engenharia, habilidade... para não derrubar egos ali. Se eu fosse treinador, eu gostaria de ter essas dúvidas. Quem eu vou colocar? Bruno, Gabigol, Pedro? Eu iria adorar ter essas dúvidas. Não é muito melhor do que machucar alguém, você tem que improvisar? Bem melhor. Se olhar para o banco, não tem ninguém. Sim. Para mim Vou voltar no Tite, hein, que tem tantas opções aí, hein? Seria fantástico. Seleção. Mas seria fantástico. Acho que o Tite preferia treinar o Irã? Então. Mas para mim seria fantástico. São consequências do... Eu acho que o torcedor do Flamengo continua idealizando a coisa apoteótica, assim. O torcedor do Flamengo, lá no fundo, lá dentro, assim, ele ainda pensa no Galhardo e no Jesus. Tá, mas o Jesus não vai voltar agora, nesse momento, uma volta messiânica. Eu ainda acho que um dia ele vai dirigir o Flamengo de novo, porque realmente essa ligação é muito forte, né? Mas... não está com pinta de que vai ser agora, né? Não dá para ficar esperando também. Então, eu acho que o Galhardo tem um planejamento claro de que ele bateu no teto em termos de América do Sul. E que seria um prolongamento, vamos dizer assim, de ele não precisa... eu acho que na cabeça do Galhardo... chegou a ser cogitado Barcelona. Sim. Né? Por mais que o Brasil hoje esteja uma liga mais forte que a Argentina, indiscutivelmente, eu acho que ele não sente que ele tem que provar algo dentro do continente dele mais, né? Então, acho que aquela história, me quer, então me paga coisas absurdas que talvez nem na Europa eu vá ganhar. Mas eu acho que não é o caminho que ele pensa, não.
Bom, a gente está vendo a imagem do Dorival, tem outros nomes, né, que ficam ali sempre nessa época do ano, a especulação de quem entra, quem sai. Vou pedir para tirar o Dorival e colocar a telinha para a gente dar uma olhada. A gente sabe do Gerson, que existe um interesse do Flamengo, o presidente fala em informação? Sim. Então, a palavra é sua. Ok. Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Manchester United. Rapaz! Acaba de ser anunciado aqui, de mútuo acordo, né, com efeito imediato. No meio de uma Copa do Mundo? Antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo. Então, é isso aí, nação. Mais um React concluído com sucesso para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal. Eu vou dar minha opinião aqui bem rapidinho, eu quero saber a tua opinião. A minha opinião em relação à Supercopa do Brasil ser fora de casa, óbvio que o sempre que vai ser prejudicado é o torcedor. Sempre vai ser assim, o torcedor é o sempre que vai ser prejudicado. É aquilo, o Flamengo e o Palmeiras chegam num patamar tão grande, tanto desportivamente e financeiramente, que pode não aceitar isso e continuar no Brasil, né? E para outros estados, região norte, região nordeste do Brasil, acaba não disputando. E em relação ao Dorival, ele fica não, o Flamengo é meio desconfiado em relação ao Dorival. E é aquilo, o Flamengo deve estar esperando alguma coisa acontecer no mercado, entendeu? Ou uma saída do JJ, ou algum treinador se ele ficar livre no mercado, para o Flamengo tentar fechar contrato com ele e não renovar com o Dorival. Essa é a minha visão, né? E o pacotão de reforços do Flamengo, né, que tá bastante animado. Gerson, Claudinho e Rossi no Flamengo. Então pode vir os três, que o Flamengo é uma seleção! Tamo junto e é isso aí. Valeu, nação. Tamo junto. Um abraço a todo mundo. Valeu.